FGV, Ministério Público de Alagoas, de 2018. A altimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e instrumentos empregados na determinação da variação do relevo do terreno e de sua representação gráfica. Observe os dados da caderneta de serviço de altimetria, aquele da caderneta, e aí ele pede a diferença total entre os pontos A e E. Então, o que acontece aqui? Primeiro, não foi anulado, mas essa questão ela deveria ser anulada, porque esse valor aqui, ele na verdade tem que estar aqui, ou seja, aqui é 3,5, tá? Colocando esse valor aqui, a gente consegue. No caso dele estar aqui, no ponto D como Ré, não tem como a gente ter dois pontos aqui, ó, entendeu? Não dá, tá? Bom, mas colocando ele aqui, dá para ser feita a questão. E aí eu já coloquei aqui como é feito aqui o negócio. Primeiro, o que ele faz? Ele bota aqui, ele usa uma vante intermediária, né? Ou seja, do mesmo ponto ele calcula duas diferenças de cota. Então ele bota aqui o instrumento, tá? Aí ele dá Ré em A e mede esse valor, tá? E aí depois ele dá vante em B, tá? Que ele chama aqui até, ó, de vante do ponto intermediário, tá? E depois ele dá vante em C. Depois que ele dá vante em C, aí ele muda de novo o instrumento, ok? Ele muda o instrumento, dá Ré em C. Ele dá Ré em C, tá? Porque aqui a gente já tem a cota de C. Não tem como ele dar Ré em D se a gente não tem a cota de D. Ele não deu a cota de D, então ele dá Ré em C, ok? E aí depois ele dá vante em D, tá? Mesmo ele estando antes do instrumento aqui, isso aqui é a vante, porque primeiro ele deu aqui, depois ele deu aqui. Daqui ele visou para cá, tá? Ele deu vante aqui em D. E depois ele dá vante em E, para achar a cota final aqui em E. Beleza. Então, vamos lá fazendo. Então, como é que a gente acha a cota? Tá? A gente acha a cota da seguinte forma. Tá aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem a cota de A, beleza? Ele deu a cota de A. E aí, o que ele deu? Ele deu a visada de Ré em A. Então, ele deu esse pedaço aqui e ele deu esse pedaço aqui. Então, para a gente achar aqui, que é a altura do instrumento, no caso a gente poderia chamar também de cota do instrumento aqui, tá? Para a gente achar esse valor aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a cota de A mais a visada em A, beleza? Então, a altura do instrumento aqui, né? A altura do instrumento, que ele chama de AI aqui, em A, nesse primeiro ponto aqui, ela vai ser quanto? Ela vai ser 100, tá? Mais 2,15, ok? Vamos chamar isso aqui de 1, ok? Vamos chamar isso aqui de 1. Então, a gente achando aqui esse valor de 1 aqui, quanto é esse valor de 1? Esse valor de 1 é igual a 102,15. Beleza? 102,15. Então, a gente tem aqui, ó, 102,15. Preenchemos aqui, ok? E aí, o que a gente repara? Que quando ele dá a visada de vante em B e em C, ele não mudou o instrumento. Então, a cota do instrumento, ele vai ser o mesmo, ok? Então, a cota do instrumento aqui, que a gente pode chamar isso aqui até de 2 aqui, né? E aqui a gente chama de 3, vamos numerando assim. Então, aqui também vai ser 102,15, tá? O instrumento não mudou. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa achar a cota no ponto B. Então, o que é a cota no ponto B? É esse tamanho aqui do instrumento menos o tamanho aqui da visada de vante, beleza? Então, para a gente achar o 3, como é que a gente vai fazer? A gente quer no 3, a gente quer o quê?
a cota em B, ok? A gente quer a cota em B. E a cota em B, ela é o quê? Ela é a altura do instrumento, ok? Em B, que no caso aqui é o mesmo aqui, né? A altura do instrumento menos essa visada aqui, a altura dessa visada aqui. Qual é a altura dessa visada? 0,95. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? 102 menos 0,95. A gente vai ter 101,20. Ok? 101,20. Então, a cota em B vai ser 101,20. Aí, vamos para lá. Vamos botar aqui como 4, ok? 4 aqui. O instrumento não mudou. O instrumento está no mesmo lugar. Então, a altura dele é a mesma coisa, 102,15. Beleza? Agora, a gente quer achar a cota em C. A cota em C é o quê? A mesma coisa. Ó. A cota em C é a altura do instrumento menos a vante em C, menos a visada em C, que no caso aqui é uma vante de mudança, beleza? É uma vante de mudança. Então, aqui a gente chama de 5 e vamos calcular o 5 aqui. 5, beleza. Então, o 5 a gente quer o quê? A cota em C. Ela é igual à altura do instrumento em C, que é 102,15 menos quem? A visada no ponto C, que é de 0,45. Então, essa cota em C, ela vai ser igual a 101,7. Beleza? Então, 101,7 é a cota em C. Aí, aqui é a parte que eles erraram. Era para estar aqui essa visada em Ré em C, beleza? A visada em Ré em C. A gente mudou o instrumento aqui agora, botou ele para cá. Então, a gente vai visar em Ré em C. Ok? A gente vai visar em C. Só que aí aqui a gente já tem tudo, né? Aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Essa cota aqui em C a gente já sabe, tá? Essa cota em C aqui a gente já sabe. Só que ele deu a cota aqui, ó, a cota aqui em C. Essa cota aqui, ó, ele deu essa cota aqui, tá? Ou seja, a gente vai achar aqui a altura do instrumento, ou podemos chamar também a cota do instrumento, que vai ser a mesma cota do instrumento em D e em E, ok? Então, a altura do instrumento aqui, vamos chamar 6 aqui. A altura do instrumento em 6, que é o que a gente precisa, tá? Primeiro, vai ser o quê? Vai ser a cota em C, ok? A cota em C, mais essa leitura aqui, ó. Mais essa leitura aqui, que essa leitura aqui é o quê? 3,5. Então, a altura do instrumento aqui, ele vai ser, a cota em C é 101,70, tá? Mais essa altura aqui que é 3,5, beleza? Então, essa altura aqui do instrumento, ela vai ser de 105,20, beleza? 105,20. E essa cota aqui é a mesma cota, né? Para a gente achar aqui, essa altura do instrumento é a mesma para a gente achar a cota em D e em E. Ok? Então, 105,20. Foi o que a gente achou aqui. Agora a gente vai achar a cota aonde? A cota em D. Tá? A gente vai achar a cota em D. Então, a cota em D, ela é o quê? É o 7 aqui. Cota em D. A cota em D, ela vai ser igual ao quê, ó? Vamos lá. Então, a cota em D, ela vai ser a altura do instrumento, tá? Menos o tamanho da visada aqui. E aí a gente vai ter o quê? A cota em D. Beleza. Então, a altura do instrumento é 105,20 menos, qual é a leitura de vante aqui? 2,2. 2,2. Então, a cota em D, ela vai ser igual a
103, ok? 103 metros. Então, aqui, ó, 103 metros. Beleza. Mais uma vez aqui, vamos chamar aqui de 8. 8 é o quê? É a altura do instrumento que não mudou. O instrumento continua no mesmo lugar. Agora, a cota de E, ó, a cota de E vai ser o quê? Vai ser a altura do instrumento, ou a cota do instrumento, menos a leitura de Vant em E. Então, vamos botar aqui, ó, 8. Cota, não, 8 não, né? 9, desculpa. 9, porque o 8 já está aqui. 9. 9. A cota em E, ela vai ser igual à altura do instrumento, que é 105,20, menos a leitura aqui em E, que é 1,6. Então, a cota em E, ela vai ser igual a 103,60. Beleza, então a gente já achou em todo mundo. Só que o que ele quer? A diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Então, qual a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B? A diferença de nível, tá? A diferença de nível entre A e B, e entre A e E, ela é igual a 103,60 menos 100. Logo, 3,6 metros. Então, 3,6 metros, letra E.